Graças, muito obrigada a todos vocês estar aqui, por estar conosco hoje. Este é nosso segundo evento, no caso de estudo, do programa de troca de conhecimento. O primeiro estudo de caso, apresentado pelo senhor Patinho sobre Medellín, fez parte da primeira troca de aprendizado focada nas melhoras in situ das comunidades. A apresentação de hoje faz parte da segunda rota de aprendizado, focada no apoio direto às famílias, incluindo os subsídios e o acesso ao financiamento. Estamos muito contentes de estar aqui e poder contar a participação com a doutora Edna Helena Vega Rangel, que é diretora-geral da CONAVI, quem vai compartilhar como a CONAVI apoiou muitas e milhares de mulheres e famílias mexicanas para melhorar suas condições de vida. A vivenda é o bem mais importante da maioria das famílias. E quando as famílias não encontram opções asequíveis de habitação ou moradia no mercado, muitas vezes são produtores eles mesmos de moradias. O caso de Conab nos mostra as diferentes maneiras no qual o governo pode dar apoio às famílias. O atendimento focado, assistência técnica, tudo isso pode ser ferramentas que são tão importantes, assim como assistência financeira. Sem mais, gostaria de passar a palavra à doutora Edna. Muito obrigada. Ahora es un gusto presentar a É nuestra um prazer apresentar nossa panelista, a doutora Etna Helena Vega Rangel, é diretora-geral da Comissão Nacional de Moradia do Governo de México. A doutora Vega tem um doutorado em Sociologia e tem mais de 20 anos de experiência no serviço público na área de moradia e desenvolvimento urbano. É diretora de Planejamento Estratégico e também como diretora-geral do Instituto de Moradia do Distrito Federal. Foi diretora do Desenvolvimento Urbano Papa y do directora de Iztapalapa, diretora do Desenvolvimento Econômico e Social do Fideicomisso do Centro Histórico da Cidade do México, entre outras posições. Tem colaborado como professora titular com a Universidade Autônoma Metropolitana e como pesquisadora para a Universidade Autônoma da Cidade do México, entre outros. Tendremos Depois da sua apresentação, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas sobre o programa, com Annie Gapian e Juliana de Bendiola Ramírez, são especialistas urbanas do Banco Mundial. Doutora Edna, seja bem-vinda. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada pelo convite, poder compartilhar com vocês a experiência que a gente está desenvolvendo, ou que temos desenvolvido durante 4 anos em essa nova administração, sob o presidente López Obrador. Então, vou compartilhar esta experiência e, sem mais, vou colocar aqui a minha apresentação. ¿Me podrían confirmar si la ven? Conseguem ver a apresentação? Sim, confirmado. Doutora Vega, pode começar a sua apresentação. Muito obrigada. Gostaria de começar com essa palestra assinalando o seguinte: quais seriam as mudanças importantes que nos levam a definir uma nova política habitacional para o México? E que poderia ser, por exemplo, uma mudança da missão. Não ver a habitação somente como produto, mas sim levar isso ao reconhecimento do direito humano a uma moradia adequada. Nesse primeiro slide, apresentamos basicamente uma síntese do processo que começou no período de transição da administração, mas que fazemos parte da Comissão Nacional de Moradia, temos participado por décadas nesse processo. Começamos a gestão no 1º de dezembro de 2018,
Por isso que eu falei que a partir da transição já tínhamos uma série de propostas importantes que conseguimos desenvolver de uma maneira muito ágil. Temos uma incidência direta de toda a bagagem que tem a ver com as normas internacionais. A gente tenta colocar tudo isso nos instrumentos nacionais, traduzir tudo isso aos instrumentos nacionais. Começamos, primeiramente, com a modificação para a lei de moradia, onde a gente teve uma separação das faculdades. CONAB, anteriormente, manejava todo quanto ao desenho da política habitacional, todos os atores, mas a gente pensou que era pouco suficiente e que deveria ser pego por uma secretaria de Estado, que seria a Secretaria de Desenvolvimento no desenvolvimento urbano, para que fosse esse nível da secretaria e que pudessem formular uma política habitacional. E CONAB, portanto, virou o órgão executor do programa do governo orientado à população muito mais vulnerável do país. Conseguimos, então, essa mudança na lei habitacional, na lei federal, e esse foi o primeiro passo em termos das políticas. Trabalhamos também com todos os setores para definir o Programa Nacional de Moradia, que tem essa nova ideia, esses novos conceitos ao respeito da habitação. Temos essas duas ferramentas aqui, que seria a Lei Habitacional Federal, o Programa Nacional também de Habitacional. E, nesse momento, estamos promovendo o reconhecimento do direito a uma moradia adequada a nível constitucional. E assim modificamos o artigo 4º da nossa Carta Magna, porque é muito importante devido ao fato de que o artigo 4 assinala o direito a todas as famílias a uma moradia digna, adequada. Portanto, a gente acha que é pouco ter um eixo de ação, a observação número 4, sobre os direitos econômicos, sociais e culturais do pacto. Agenda urbana também, portanto, fizemos uma série de reuniões, um parlamento aberto, que nos dá a certeza que, em pouco tempo, vamos conseguir ter essa modificação constitucional. Agora, o que significa o direito a uma moradia adequada? Assinalado aqui, e no número 4, é ter um lugar onde poder ter abrigo, segurança, iluminação, ventilação, todas adequadas, uma infraestrutura básica e uma situação com respeito ao trabalho, aos serviços básicos, assinalado no parágrafo 7 da nossa Constituição, do artigo 4. Todas estas ferramentas vão nos dando uma força para o desenvolvimento. Algumas pessoas simplesmente falam, não muda muito se a Constituição diz moradia digna ou adequada, ou habitação adequada. Desde nosso ponto de vista, é fundamental, porque isso nos vai levar justamente a uma mudança na concepção, no conceito de o que é e como avaliar o avanço com respeito aos cumprimentos desses direitos. Por isso, também é fundamental entender como é criado, é um direito que tem que ser universal e jerarquizável. Então, estar alinhado com as ferramentas ou instrumentos internacionais é fundamental. Portanto,
Desde que estamos nessa comissão, estamos na procura dessa mudança que nos vai dar essa base que é fundamental. A orientação da política habitacional é justamente promover, respeitar, garantir o direito a toda a população do México a uma moradia adequada. Para conseguir isso, é muito importante, por sua vez, fazer uma distinção entre qual seria o rol, o papel que o governo do México pode ter com respeito ao cumprimento desses direitos. Aqui no slide apresentamos justamente, desde o nosso ponto de vista, como podemos avançar nesse processo. Promover programas de moradia social, focando-nos naqueles famílias que são muito mais vulneráveis. Depois vamos falar sobre o foco desses famílias vulneráveis, também facilitar a construção, financiamento também para habitação, o que fosse o mais possível ampliar a cobertura de habitação e garantir a todas as pessoas uma habitação adequada. Ou seja, a gente, como governo do México, temos a responsabilidade de cumprir garantir com esses direitos antecitados. E com muitos outros tópicos que podem estar a nível da Constituição ou a nível das leis derivadas desse conteúdo constitucional, um dos principais desafios é como vamos fazer que isso seja tangível, como a gente pode garantir um avanço que esteja incluído no conteúdo constitucional, mas a gente precisa garantir que seja uma realidade, que seja feito. Ou seja, a gente fala da operacionalização da moradia adequada. Por um lado, desenvolvemos estudos estabelecidos na lei de habitação, junto com a CONAVE, como seriam as maneiras de intervenção que podem desenvolver, qual seria o financiamento para os projetos. Na América Latina e a nível mundial, o recurso público é pouco, geralmente. Então, a gente precisa procurar novas maneiras de financiamento, de investimento público-privado, subsídio. E, nesse sentido, o subsídio é um componente no qual a gente precisa desenvolver para aplicar esse subsídio da melhor maneira. A coordenação institucional, que é fundamental. No México, por exemplo, existem várias instituições que têm diferentes atribuições com respeito à habitação. Então, é muito importante fazer uma coordenação das instâncias que vão intervir no financiamento para a habitação, como também os diferentes níveis do governo nacional, estadual e os governos locais. Então, uma boa parte da nossa tarefa para garantir essa operação é a coordenação interinstitucional dos diferentes níveis do governo. Como podemos fazer, então, isso? Seria com esse segundo ponto, número 2. Existe uma influência importante com respeito a como a gente entende a habitação. Um importante setor da economia marca a produção massiva da habitação e é um produto que, obviamente, está no mercado. Mas como então a gente pode reconhecer esse direito? Podemos produzir muita habitação no México. São milhares de habitações que foram construídas, mas
é muito importante. Vemos que existe muita moradia que está desabitada. Agora, quando a gente pensa em direito, tem um objetivo diferente, e é desse princípio que a gente está partindo. Ligado, então, ao ponto número 2, temos o reconhecimento das diferentes maneiras de produzir a habitação. A gente tem essa produção massiva de habitação, mas em países da América Latina, a produção acontece, na verdade, permitiu a maior população a cumprir com essas necessidades, tendo esse processo social como um processo, essa construção social como um processo, não como um produto final, senão mais como um processo. Acho que na imagem vocês não conseguem ver os logos bem, mas quando falamos do número 4, quais seriam os componentes da política? Aquilo que tem a ver com os direitos de propriedade, financiamento da habitação, subsídios habitacionais, infraestrutura residencial e o regime normativo. Agora, quais seriam os desafios que, como governo, a gente enfrenta? É justamente o impacto social, comunitário. Até que ponto podemos chegar com esses recursos que são sempre insuficientes, aqueles recursos públicos? A satisfação das pessoas, das famílias e a qualidade. Qualidade, aquilo que vocês não conseguem ver aqui no slide, está falando sobre os 7 componentes que as Nações Unidas reconhecem sobre o direito a uma habitação adequada, que tem a ver com uma habitação adequada, habitabilidade, acesso, certeza da propriedade. Sempre eu esqueço um deles, não, agora lembrei. Acesso, de novo. Ou seja, que a pessoa ou a família não precise dar mais do 30% da sua renda e a disponibilidade também dos serviços. Seriam estes 7 componentes. Se a gente se baseia nesses 7 componentes, qual seria então o desafio e a responsabilidade dos governos para atender de uma maneira completa esses 7 componentes? Poderia ser então uma habitação onde efetivamente, não sei, tem 40 metros quadrados, tem serviços, mas acontece que está muito afastado de onde estão os centros de trabalho, centros educacionais, de saúde. Então, isso seria inviável. Esses componentes têm que ir juntos para garantir efetivamente a habitação adequada. Entrando especificamente no México, recentemente, com os dados de 2020, conseguimos atualizar um pouco o diagnóstico da habitação no nosso país. Gostaria que entenderam as cores que estão mostrando onde estamos estagnados em habitações. Seriam 8,5 milhões de habitação que estão em condição estagnadas. Isso quer dizer que na área sul, no sur-oriente do nosso país, que tem uma população em uma situação de pobreza extrema e está focado nessa área particular do país, sobretudo no caso como Chihuahua, Baja Califórnia, no norte. Agora,
sendo congruentes com as necessidades, então a gente precisaria, nesse caso, desenvolver políticas de focalização de território que possam atender essa população com esse problema habitacional. Agora, qual seria a importância do foco humano a uma moradia adequada? Se a gente reconhece que são nessas áreas onde existe muito mais esse processo lento para atender as necessidades, e é ali onde a gente tem que alocar os subsídios e não naquilo que está as ofertas mercantis, que é aquilo que está acontecendo durante mais de 20 anos, onde o subsídio estava alocado, onde estava sendo produzida a vivenda, e não onde essa moradia estava sendo requerida. Então, com 26,4% da população sem moradia, podemos ver aqui as imagens. O que temos como esquema para ter esse atendimento? Ou seja, temos várias instituições envolvidas para atender as diferentes situações e necessidades. Aqui podemos ver essa pirâmide. No topo da pirâmide, temos organizações como o Instituto Infonavit, Banejército, Conab, Infovit. Eles dão créditos para o setor privado. É um fundo muito importante que contribui aos trabalhadores e às empresas. São créditos para o setor privado. FOVISTE, que atende aos trabalhadores ao serviço do Estado e também o Exército, fornecem créditos que são muito importantes com respeito aos ingressos de cada um. Temos o setor da população que tem uma capacidade de pagamento através da Comissão Nacional Bancária de Valores, onde estão todas as instituições, os bancos e a Sociedade Hipotecária Federal. Mas na base da pirâmide temos a toda a população que não tem os direitos e que não são objetos de crédito, que seria a porcentagem maior da população. Para eles, temos a CONAB como órgão executor dos programas, diferentes fundações que contribuem e dão apoio ao atendimento para essa população, e os órgãos estaduais de habitação. Não em todos os entes do país existe, mas onde estão, eles cumprem essa função. O desafio, portanto, é muito grande. Como podemos atender essa população? Como a gente o projetou? É muito importante dar prioridade. Não temos recursos para todos os locais, para toda a população. Portanto, a gente projetou esse esquema que nos ajudou a avançar de uma melhor maneira. Por um lado, o número 1 é o atendimento em áreas de risco. Com certeza, na América Latina, todos os países se enfrentam também a essas situações, onde milhares de famílias, e não estou exagerando, mas muitas famílias estão nessa situação, em áreas onde temos muitos problemas de sismo. Pessoas, famílias que moram à beira do rio, e que, por sua vez, fazem uma relocalização das famílias, reconhecendo também que é muito difícil, e essa seria a nossa prioridade. E estamos trabalhando em todas as áreas nas quais eles estão se enfrentando com essas situações de risco. O atendimento com altos índices de violência também. Infelizmente,
Em nosso país, enfrentamos situações de deslocamento, de comunidades inteiras deslocadas. Então, a habitação é um elemento chave para gerar eh, um processo. Gostaria de compartilhar o fato que o presidente da República tem planos de pacificação em diferentes áreas devido a essa situação que tem a ver não somente com a presença de narcotraficantes, delinquentes, mas também existem conflitos entre as comunidades. E, portanto, estamos contribuindo nesse sentido. O atendimento final da população, que seria a mais vulnerável, que seria também as comunidades indígenas, mulheres, ou população com algum tipo de deficiência. Então, como podemos contribuir a essa diminuição desse processo? Um elemento chave é a participação em projetos que são estratégicos, ligados com o plano inicial nesses projetos estratégicos, onde procuramos ter uma reativação econômica, a integração do país, com projetos de grande escala, o Trem Maia, que com certeza vocês já ouviram falar dele, seria interoceânico, o aeroporto Felipe Ángeles, refinaria, entre outros projetos. São projetos muito importantes onde estamos dando o atendimento à população localizada na área de impacto, para levá-los aos projetos e que eles sejam uma parte ativa de benefício dos projetos, e por isso estamos ali presentes. O atendimento a essas áreas afetadas por fenômenos climáticos, como já mencionei. Agora, como fazer tudo? É reconhecendo que existem diferentes cálculos acadêmicos e do setor público, entre os 50% e 60% da habitação no nosso país tem sido autoproduzido. Isso seria no México, mas são muitos os casos de autoconstrução e, efetivamente, vemos exemplo, como podem ver, que não seria a maneira mais segura de construir. Para essa população, que eles mesmos construem sua vivenda e que não tem acesso a um crédito e que não tem um subsídio, então, qual seria, nesse caso, o nosso desafio? Seria gerar esquemas de assistência técnica, também oferecer solos, lotes para construção e esquemas de financiamento também. Seria muito importante ter esses componentes. Muito bem, desde a FUNAB, e também é impactado muitos órgãos de vivenda nacionais, é que, por um lado, temos que ter a confiança total de que esse processo de produção da vivenda, da habitação, da moradia, ou seja, o controle do processo tem que ser por parte dos beneficiários, dos usuários, das famílias que vão morar nessa habitação. O valor do uso das necessidades prima são processos de participação e de autogestão. Os processos sociais, nesses casos, são fundamentais. Temos certeza que se a gente consegue consolidar o processo mais adiante, não vamos falar de produção social de habitação, mas sim do habitat, produção social do habitat. Esse é o nosso percurso, essa mistura dos recursos, processos de construção e de tecnologias. Também, como podemos ver esses processos dar
a prioridade também do uso do solo para a população que é muito mais vulnerável no nosso país. Aqui podemos ver como podemos ver o processo, a partir do acesso ao solo, planejamento, financiamento, tudo aquilo que tem a ver com os permissos, tramitações, materiais de construção, supervisão da obra e o uso e manutenção da obra. Por isso, a gente sempre insiste em ver a produção social habitacional como um processo que não simplesmente finaliza uma vez a habitação foi construída, em constante movimento. Desenvolvemos também essa estratégia para dar mais cobertura às necessidades dos diferentes tipos de intervenção. E como a gente já viu nos slides anteriores, esse conhecimento onde aquelas necessidades, o atendimento se referem ao melhoramento da habitação e em menor porcentagem seria a substituição da habitação, garantir a qualidade, a participação da população, assistência técnica, o apoio com critérios que são básicos de segurança estrutural, que seja habitável, e também as condições de risco. Essa avaliação é muito importante. A partir da CONAVE, temos um padrão de fornecedores e serviços de assistentes técnicos, órgãos executores de obras, supervisores, construtores, onde a gente pede documentos básicos que garante sua capacidade técnica, financeira, legal. No entanto, uma vez começa o processo, é ali, né? Mas seria um treinamento permanente e tudo aquilo que estamos falando com respeito ao fato de que o nosso objetivo não é simplesmente construir, colocar um teto, mas vai muito mais além. Ou seja, tudo que as pessoas requerem com as medidas necessárias, muito importante, mas não simplesmente que coloquem o tijolo e coloquem um teto, não. Senão, continuar com um processo de sensibilização permanente com os corpos técnicos, para identificar as necessidades, para coletar toda a informação que seria socioeconômica que a gente requer, para que todos esses projetos, tenham todos esses requerimentos. Temos subscrito um acordo com eles, com as famílias, para ter, porque o apoio vai direto às pessoas e vamos administrando isso na medida que a obra vai avançando. No começo, estavam pensando que a gente estava doido, porque as pessoas pensavam, não, eles vão pegar esses recursos em outras coisas que não são moradia, mas a gente demonstrou que não é assim. Essa incerteza aconteceu a partir da pandemia. As pessoas imaginavam que quando as pessoas não têm trabalho, com a situação que a gente viveu durante a pandemia, que eles iam pegar esse recurso e iam fazer outro uso diferente, mas, na verdade, a gente está vendo que não é assim. Essa ligação que existe entre o mutuário, o assistente técnico e a equipe da CONAVE garantem que a obra se desenvolva da maneira mais adequada. E também administramos muito bem o recurso e que seja dado para a família e que podemos avançar nas obras. Isso, por um lado, nos ajuda muito, uma boa porcentagem das obras, porque a família, às vezes, investe um pouquinho mais.
Eles fazem as famílias têm, por exemplo, eles querem ampliar um pouco mais, ter um pouco mais de espaço, então eles se ajudam, se juntam, se organizam para comprar mais materiais, para contratar mão de obra, e em muitos casos, algum membro da família, por exemplo, trabalha na construção, isso também baixa um pouco os custos da construção. Portanto, todos esses processos familiares, depois sociais têm ajudado muito na economia das famílias e na comunidade. Decisão participativa para nós é um elemento chave. Não simplesmente chegar com um protótipo e dizer é isso que a gente vai construir. Não, é trabalhar com as pessoas de uma maneira permanente. E a administração dos recursos até o fim das obras. Esse aqui é o processo que a gente segue, os resultados têm sido muito satisfatórios. Evitamos muitos sobrecustos e porque a gente tem um apoio direto. A equipe dos assistentes técnicos da Conab, eles identificam de uma maneira muito clara como garantir que o subsídio está chegando diretamente às pessoas que realmente requerem desse subsídio. O acompanhamento técnico, através destas figuras permanentes, temos registro de 900 de fornecedores de serviços. Então, qual é a diferença entre um assistente técnico e um gestor de obra? Basicamente, é um construtor, sim, em comunidades onde não temos as possibilidades de que a pessoa possa comprar o material. Então, o órgão executor e ajuda e traz toda a mão de obra provendo de outras áreas que trazem o material por sua vez, sempre trabalhando em conjunto. E assistente técnico acompanha a família e está permanentemente presente para que as pessoas que estão trabalhando na obra façam as coisas da maneira mais clara. Aqui podemos ver o treinamento constante, temos o conteúdo daquilo que a gente estava falando, do treinamento. A gente precisa acompanhar todos os treinamentos com esses elementos. Aqui podemos ver uma série de materiais nos quais eles aprendem, para que eles entendam o que é importante ter como informação necessária durante a construção. Aqui podemos ver como a gente identifica as necessidades, a cédula socioeconômica, onde nessa cédula entendemos as características próprias da habitação. Podemos ver algumas imagens na situação que temos no México, na América Latina também. Se a gente parte dessa imagem, quais seriam as condições atuais dessa habitação? Que tipo de solo tem, onde está localizado o lote, também a informação da família, quantas pessoas moram nessa habitação e como a gente vai gerando o que a gente chama de cédula de identificação, para ter uma proposta muito mais clara. Então, é um desenho em participação feito com as pessoas da comunidade e com assistentes técnicos. Então, as pessoas mesmas, elas vão destacando o que eles requerem, e se sua proposta não garante a segurança, simplesmente se vão fazendo os ajustes necessários para não chegar à questão de protótipos. Gostaríamos de mostrar nesse slide todos os processos a partir do começo da visita que a gente faz às famílias. Não é que simplesmente a gente fala, a gente vai construir e pronto, não, a gente precisa
pegar coletar muita informação. A gente recebe solicitações que chegam na comissão e a gente entende e avalia quais seriam os locais onde a gente precisa coletar toda essa informação. Dali, vamos construir nesses locais, territórios, desde o começo, com a primeira visita que a gente faz até o fim da obra, é que a gente vai garantir a participação permanente. Com o assistente técnico, porque é justamente a pessoa beneficiária quem vai ser o sujeito de mudança em todo o processo. Temos outras maneiras de comunicação permanente. Fornecedores de serviços, o assistente técnico seria o último executor para esse tópico especificamente. Como fazemos, então, todas as ações? Temos muitos programas. Programa tradicional de reconstrução para o atendimento para famílias que foram afetadas pelos sismos 2017 e 2018, e o programa de vivienda social, moradia social. Esse de moradia social temos diferentes variáveis. No primeiro ano, 2019, de melhoramento urbano que foi desenvolvido em cidades das fronteiras e turísticas, e o programa emergente de moradia, que foi instaurado pelo presidente para além de ajudar aquelas pessoas que tinham sem habitação e para reativar a economia local. E uma série de ações específicas que estão dentro do programa de moradia social. O programa de melhoramento urbano foi projetado inicialmente, não sei se vocês conhecem, fazendo intervenções em equipamento urbano, espaço público, mobilidade, em diferentes áreas do país, assim como a regularização da posse da terra. E também a habitação. Somente foi desenvolvido em 2019, devido às diferentes circunstâncias que a gente estava tendo e tivemos que cancelar a vertente da habitação para orientar o recurso para o equipamento urbano e espaço público. E depois foi absorvido a partir da vivenda, moradia social. Aqui podemos ver o resultado, mais de 17.000 ações. Podemos ver todos esses investimentos em 15 municípios. Aqui vocês podem ver como foi desenvolvida a parte norte do país, em áreas turísticas como Baía de Bandeiras, Solidariedade, entre outros. Foi um projeto muito importante. No Programa Nacional de Reconstrução, são mais de 58.000 ações. É um processo um pouco mais devagar, mas é possível que nesse ano, e possivelmente até o final do ano que vem, a gente consiga concluir em 8 entidades, em 225 municípios do país. Podemos ver aqui as habitações através do Programa Nacional de Reconstrução e sempre com a participação das pessoas, das famílias. Podemos ver aqui Puebla e Chiapas. Temos também um acordo com a Secretaria de Cultura em reconstrução para o resgate do patrimônio cultural, promovido pela Secretaria de Cultura. E o programa de reconstrução, aqui podemos ver os resultados. Então,
garantimos que as famílias estejam em condições seguras e, ao mesmo tempo, estes imóveis de patrimônio, que são patrimônios históricos, e, na verdade, os resultados têm sido muito, muito bons. Aqui podemos ver outros exemplos. No programa de habitação social, podemos assinalar que é o mais complexo. Esse está orientado ao atendimento da população mais de baixa renda, mais vulnerável, e sim, habitação. São 68.000 ações que temos feito, um investimento ao redor dos 6 bilhões de pesos mexicanos, não sei o valor em dólares. A gente procura alinhamento com o primeiro plano de restauração habitacional, que está focado na zona sul do país. Digamos, vamos caminando, pero se ha aplicado prácticamente E tem sido replicado em outras áreas, e não na cidade de México, que seria para moradia patrimonial. Mas no resto do país, temos replicado o processo. Nesse programa de vivenda social, o mais importante é atendimento à população indígena, de áreas muito complexas em termos da sua localização, quanto à comunicação. Numas áreas nem falam espanhol. E a gente enfrenta esses desafios de como a gente compartilha com eles a informação. Temos alguns exemplos. No caso da Sonora, com atendimento aos povos Yaqui, que eles são seres guarrios. Muitas vezes não tem áreas que não tem esgoto, não tem água, mas eles moram ali. Estamos fazendo projetos muito bonitos. Montanha de Guerreiro também, nessa imagem. Eu adoro essa imagem, porque a população se organizou para a produção desses tijolos. O programa, o projeto emergente de habitação, que é a contribuição da reativação do país, temos um objetivo de muitas ações, 40.000 ações. Aqui podemos ver também onde estão localizadas na área sul e uma parte também na parte norte do país. Não é 2019 até 2022. Não, seria 21 e 22. Onde temos mais falta, temos mais apoio. Com respeito ao projeto anterior, são 35.000 pesos para melhoramento e 90.000 pesos para ampliar. Ali não temos assistência técnica, uma maneira muito mais ágil de trabalhar, sim. A gente tinha um pouco mais de medo a que não fosse aplicado o recurso, mas o resultado tem sido muito positivo. Aqui vocês podem ver aquilo que tem sido feito com o recurso. E podemos ver todos os resultados. E todo com a ajuda da população. Temos os dados aqui com respeito a todas essas maneiras de intervenção. Tudo ele é subsídio por parte da Conab. Vai se complementando com outro recurso. Por isso, a gente mencionou no começo os diferentes níveis do governo. E a coordenação com todos os órgãos. Como parte do norte do país, em Chiapas, por exemplo, o governo estadual contribui
com a organização, o governo municipal, o solo e com a vivenda, a moradia. Então, se a gente quiser traduzir todo esse investimento, a gente precisa dizer que é maior devido à contribuição comparado com outros, com a contribuição de outros atores. Então, para nós, é muito importante esses resultados. Pouco pareceria aquilo que temos avançado, mas a autoavaliação que a gente faz e a avaliação que a gente faz com as pessoas que são beneficiárias é muito importante, porque um subsídio que fique em uma habitação abandonada e a gente não sabe o que vai acontecer com ele, com essa habitação, todo esse apoio está exercido pelas pessoas com um escopo incrível. Vocês conseguiram ver as imagens? E a gente sente muito, muito orgulho daquilo que a gente conseguiu fazer. Estamos convencidos que o processo de produção social de moradia é uma alternativa que vai nos garantir atingir a população mais necessitada, chegar nesses locais quando muitas vezes falam que nunca ninguém tinha nos visitado e hoje estamos ali presentes. Isso nos dá muita satisfação. Este slide com o Banco Mundial, que a gente sempre é muito grato com todas as suas contribuições, a solidariedade, e temos também. Estamos falando somente na parte do subsídio, mas no México tem outros órgãos nacionais de habitação que estão mudando seus processos sob a lógica de apoio direto às pessoas. Nesse caso, são instituições nacionais. Hipotecária Federal, Foviste e Fonavit, eles dão créditos. E numa situação como a gente viveu nos 2 anos anteriores, são favoráveis para a construção da política habitacional nacional. Temos avançado muito e de uma maneira muito importante. Perdão, doutora. Poderíamos encerrar a apresentação, doutora Edna? Já é só 1 minuto mais. Obrigada. Estes desafios, a geração das normas, regulamentações, dar prioridade, a identificação para o melhoramento das áreas centrais e estratégias para o atendimento da população que estão em o maior risco. Podemos ver essa imagem que fala mais do que as palavras. Gostaria de agradecer a todos vocês, gostaria de compartilhar muito mais. A gente está muito contente com o programa, é muito difícil, mas é uma visão diferente daquilo que tem que ser a política habitacional em nossos países. Muito obrigada pela sua atenção. Gracias a nuestra panelista. Ahora damos paso a Annie Muito obrigada, doutora Edna. Vamos encerrar nosso evento. E passamos a palavra para Annie Gavian. Muito obrigada de novo pela sua participação nesse evento. Espero que vocês tenham aprendido tanto como a gente desse maravilhoso caso de CONAVE. Salva de palmas para a doutora Edna. Por fim, gostaria de dizer que vamos ter uma sessão especial global no dia 31 de maio com a doutora Sumsuk Bunyayamcha, da Coalição Asiática pelo Direito à Habitação. Ela vai compartilhar o exemplo de Tailândia e o programa de melhoramento in situ,
dirigido pela comunidade. Prontamente vamos enviar um anúncio do evento. Esperamos que nos acompanhem. Muito obrigada e tenham um ótimo dia.